É isso, 4 meses e 12 dias. No dia 22 de setembro eu completei o desafio, uma cravada desse torneio aqui que me rendeu $1.400, completamente inesperado, contra a tendência que era de queda, como pode ver nesse gráfico aqui, ó. Esse aí é o gráfico de lucro desde o começo do desafio até o último dia jogado, que foi no dia 12 de outubro, né? Eu tô gravando isso hoje é terça-feira, dia 14. Então é o mais atualizado que tem e dá pra ver que eu tava numa tendência bem negativa. Cheguei a perder ali $350, mais ou menos. No gráfico vai chegar em 500, mas aqui só contempla Party Poker, PokerStars e GG. Não tem o da WPT, que inclusive eu registrei aqui, que foi lá pra junho, julho. Eu ganhei alguns dólares lá, deu 200 e poucos dólares. E o Shackscope não registrou eles, né? Não registra, não tem dados do WPT. Mas enfim, o que importa é que os status já dizem já que eu tô com 1.020 e poucos de lucro. Desafio oficialmente encerrado, alcançado, né? Meta batida. A gente vai dobrar a meta? Não, mais que isso. Eu já vou falar sobre isso. Eu vou separar, né, esse vídeo em 3 partes. Coisas positivas e negativas do desafio. O que eu faria de diferente no desafio nesse período. E não só sobre poker, mas comigo mesmo. Rotina, trabalho, enfim. E o que vai ser o futuro do canal. O meu futuro no poker, o futuro, né, o time, futuro. Vai ser difícil não ficar fazendo trocadilho com a palavra, putz, ainda mais eu que sou ruim de piada, mas tá. Vamos lá, primeira parte. Positivos e negativos. Eu não consigo não começar pelo positivo, que é a melhor coisa que aconteceu pra mim, no canal, na vida no poker aí, foi o time, foi ter aparecido. Zé, valeu por ter entrado em contato. Rogério, um abraço mesmo. Aí isso meio que mudou toda a trajetória das coisas. Acho que eu não consigo imaginar como que seria hoje se a gente não tivesse tomado aquele café e conversado sobre, sobre o futuro, né? Tanto o time quanto o que pode vir aí com o poker. Com o time, eu pude fazer muitas reviews lá, eles abriram toda a estrutura, né? Eu comentei no outro vídeo aí o que ia ter acesso e realmente tive a tudo isso e muito mais, porque teve toda a parceria humana, né? Afetivo ali do. Os caras estavam torcendo por mim, eu tava torcendo por eles também, pô, a gente tinha acesso a quase que ao vivo ali os resultados que a galera tava tendo, mandava no Discord, a gente ia acompanhando as aulas, os papos mentais que rolou. Infelizmente o YouTube derrubou o canal deles, que colocou o deles e de uma galera aí de poker, né, no YouTube. Aglomeraram aí todo mundo como se fosse apostas online. E não é, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. A questão foi super positivo pro meu jogo de entender as nuances, de corrigir erros esdrúxulos para quem sabe e erros inimagináveis para quem só tá jogando ali. Trazer uma outra visão pro jogo, pro poker, seja técnica, seja fundamentalista, né, de o que há por trás, entender variância, entender estágios do jogo, entender como que a gente precisa estar mentalmente falando, né, quando a gente está estudando, quando a gente está jogando, quando a gente está descansando, enfim, tudo isso. Batemos alto papos lá. Um abraço para todo mundo. Se eu for falar o nome de uma galera aqui, eu vou esquecer de uma outra galera. Então, literalmente, todo mundo ali me recebeu de braços abertos. Eu já vou adiantar também sobre o futuro, de que eu entrei pro time. A partir de agora eu tô jogando pelo time, pelo Futuro Poker Team. E, pô, como os caras me receberam, como eu senti, né, recebido, eu não poderia fazer diferente. É uma forma até de retribuir e vou trazer aqui mais coisas aí pela frente, porque o poker não vai parar por aqui, né? E isso não vai ser o último vídeo sobre isso, né? Sobre poker. Mas também isso aqui não vai virar um canal só de poker, tá? Então podem ficar sossegados que eu vou trazer mais como lidando com tudo isso. Tudo isso o quê, né?
E aí eu já posso começar a fazer um gancho com a parte negativa. Tinha muita coisa acontecendo, e que isso impossibilitava, ou melhor, deixava mais difícil, dificultava de ficar 100% focado no jogo. Vamos lá. O desafio, queira ou não, adicionou uma certa pressão, né, em mim de meta financeira, né, quantitativa e tempo. Eu tinha um tempo para cumprir aquilo lá. E à medida que o tempo foi passando e eu não fui ganhando como eu esperava, a sensação que foi crescendo involuntariamente em mim de, pô, eu tô cada vez mais longe, eu preciso melhorar mais rápido e ter ganhos mais rápido para compensar esse tempo perdido e esse dinheiro perdido. E, obviamente, isso só piorou as coisas. Foi se passando os dias, as semanas, e eu fui ficando cada vez mais, não ansioso, porque ansioso, na verdade, ansiedade é só uma palavra para disfarçar o medo, né? Tipo, eu tava com medo de não conseguir completar o desafio. Então, cada ficha que eu perdia, eu tava com medo de ficar mais longe ainda. E que isso me levava a fazer? Jogar mais mãos e querer caçar a oportunidade sempre que existia para tirar o máximo de ficha possível para transformar aquilo lá em dinheiro de alguma forma, ou seja, pegando mais ITM e obviamente isso não acontecia, né? Era super prejudicial, porque muitas das vezes, dá até para ver alguns gráficos depois, eu quero ver se eu vou trazer isso, se eu vou conseguir fazer esse tipo de conteúdo, ele vai ser uma coisa mais técnico, né? E eu não tenho, talvez isso numa aula gravada, mas dava para ver as minhas tendências ali de alguns gráficos que nós analisamos, em que eu estava jogando muito mal para tudo e que eu também estava com azar, por assim dizer, e ou que o valor esperado que as minhas mãos tinha, que as mãos que eu estava jogando, ela já era negativa. Então provavelmente eu estava jogando mãos que não era para eu jogar, que eu já estava fadado a perder. Tudo isso, quer dizer, muito disso motivado por essa busca por recuperar. E esse é o maior medo, é o maior perigo, é o medo que todo mundo deveria ter para ficar longe disso. Que você não vai recuperar a ficha que você perdeu, você não vai recuperar dinheiro que você perdeu, e isso aí vale para todos os outros gambling situations, né? Então, pô, a partir do momento que eu virei a chavinha ali e falei assim, tá, se passar 180 dias, eu sei que vou fazer um vídeo pra galera de como tá a situação do torneio, né? Do desafio. Eu sabia onde eu tava me enfiando, então, pô, cheguei a ficar $250 negativo. Ou seja, como que você joga negativo? Você não joga, né? Você precisa colocar mais dinheiro. Então eu sabia que eu podia colocar mais dinheiro ali pra fazer esse desafio. O tanto que coloquei, né? Acabou sendo 1.000 e poucos reais ali depois, no período, né? Nesse meio tempo, acho que foi julho, começo de julho. Mas essa pressão do desafio acabou sendo ruim pra mim. Tanto que a stream também era prejudicial. Então, eu streamar também me tirava do foco ali durante os jogos. E eu não tô com uma fluência, por assim dizer, no poker, de que as coisas estavam rolando automaticamente. De que eu conseguia agir, de que eu conseguia tomar as decisões de forma quase que irracional, intuitiva, né? Então, se eu tava rolando a stream ali, eu dividia a atenção. E isso me piorava as coisas, embora eu goste, embora ainda pretendo fazer mais pela frente. Mas durante o desafio ali, eu até resolvi parar. E isso foi uma escolha, né? Já tava naquele processo de agir diferente para as coisas poderem melhorar. E foi nesse movimento que comecei a entender tanto sobre, beleza, o tempo, ele vai passar de qualquer forma, o resultado que eu tiver, é o resultado que eu tive, não vou lutar contra isso, e se eu alcançar esses $1.000 em 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, ou nunca alcançar, também não vai ser problema. Qual que é o foco, né? Que foi que o conglomerado desses positivos e negativos me levou a isso. Numa conversa com a psicóloga, a gente estava conversando sobre.
de que eu precisava estar 100% presente naquele momento. Naquele momento de estudo, estudar aquilo, entender o que eu precisava fazer durante o jogo em uma situação X. Quando eu estava naquela situação X, estar 100% presente na situação X para poder aplicar aquilo que me foi proposto. E com isso, aos poucos, foi melhorando o meu jogo. Eu fui até vendo melhoras no meu gráfico ali, não de lucro, mas de valor esperado, valor realizado, mãos que eu já estava fugindo, que eu queria fugir antes, mas eu não conseguia, porque eu simplesmente queria jogar tudo para ver se eu levava sorte e ganhava algumas fichas que eu perdi anteriormente. Mas a partir do momento que eu fiquei mais presente e entendi isso, e tudo isso não foi sozinho, foi com os passos mentais lá do time, rolou também a season, né, a Winter Seasons, que teve o Winter Millions, teve vários outros torneios lá, nem lembro qual que foi nesse período. Mas eu pude participar de toda essa preparação que os instrutores do time estavam passando para os jogadores do time. E essa preparação meio que mudou minha mentalidade nesses momentos. E uma vez que eu consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, e entender onde que eu tava errando, falei assim, pô, eu errei nisso aqui, tá bom, como que eu faço pra não errar? Quer dizer que eu nunca mais vou errar? Não, isso continua acontecendo até hoje, só que a ideia é que a gente faça isso com menos frequência. E rolou. Beleza, nesse meio caminho aí resolvi jogar no GG e deu no que deu, né? Eu consegui cravar o torneio. Mais de 8.000 pessoas, com certeza tem sorte envolvida. Você não se ganha, não que você se envolve com 8.000 pessoas, né, nesse field, mas não se ganha aquela quantidade de mãos e all-ins e tudo isso apenas na técnica. Para você gravar um torneio, você tem que ganhar ali algumas jogadas, algumas mãos em que você tá para trás da probabilidade, e isso vai acontecer, acontece com todo mundo. Você já fez isso com outras pessoas, as pessoas já fizeram com você, tá tudo bem. A questão é, bora pro próximo. Bora pra próxima mão, bora pro próximo torneio. De positivo, de negativo, acho que boa parte foi o próprio desafio. Então ele era quase que uma prova autodestrutiva e autorresiliente, ou seja, ou você consegue completar o desafio dado que você está no desafio, ou você não completa o desafio, e eu saberia que boa parte do motivo de eu não completar o desafio era por conta do desafio. Eu tive essa conversa com um dos instrutores e eles tinham até a expectativa de que eu poderia ter completado o desafio mais cedo, né? E eu concordo de certa forma, porque eu tava indo bem no começo ali, só que à medida que o tempo passou, essa pressão veio, enfim, foi negativo. O que eu faria de diferente? Organização. Quer dizer que eu fiz errado? Não, eu fiz o que deu pra fazer. E esse é meio que meu lema. Então, tipo, a gente precisa fazer o que tá dando pra fazer com relação a isso. Eu fiz alguns vídeos no começo também, até mostrando o calendário ali, que eu queria fazer, como eu queria dividir as minhas atividades. Aconteceu que nesse meio tempo o tênis às vezes estava tomando mais tempo do que eu tinha planejado, mas nunca do que eu gostaria. Tipo, estava jogando tênis era porque eu queria jogar, porque eu queria fazer aula, eu queria estar naquele torneio, enfim. Eu escolhi, então tudo isso foi escolha. O que eu faria de diferente era revisitar essa organização e, em atos práticos, pegar toda semana que eu planejei, depois tirar uns 30 minutinhos só para preencher o que realmente aconteceu. Então, e aí eu visualmente enxergaria o que eu tô planejando que tá acontecendo e o que eu tô planejando que não tá acontecendo. Para ter uma visão mais real, né, da minha rotina. E isso é uma coisa que eu sugiro para todos, de que faça esse check-up, não talvez esse check-in, né, não talvez em 3 meses, que era o que eu tinha me proposto a fazer, mas talvez semanal ou até quinzenalmente, se você não tem uma atividade ali semanalmente. Como eu tava jogando toda semana, tava praticando tênis toda semana,
Eu só não estava indo em tanta reunião de casamento toda semana, só que recentemente começou a aumentar muito. E isso foi uma diferença ali. Consome um tempo que eu não estava imaginando. Mas, de novo, tô reclamando. Não, até porque se eu reclamar, é de mim, né? Mas revisitar traria uma noção mais clara para poder enxergar e falar assim, pô, eu não vou conseguir estudar tanto quando eu tô estudando. Ou se eu simplesmente eu tô tendo algum compromisso nos dias que eu me planejei para estudar, eu preciso arrumar um outro tempo, como que eu vou organizar tudo isso para estudar no momento que eu tinha planejado para jogar, mas enfim, de certa forma até organicamente ver como que as coisas estavam acontecendo. Por que que eu digo organicamente? Porque como eu me inseri no contexto do time, tinha as aulas que eles ministravam. E eu participava dessas aulas, que eram geralmente de manhã. E aí eu tava muito como ouvinte, eu consigo fazer isso ah, meio que de forma natural, escutar essas aulas e trabalhando, e eu tenho essa flexibilidade, né? Em algumas vezes eu conseguia assistir de casa, que me programava para assistir de casa, fazia de manhã, já aproveitava almoçar e depois ia pro escritório. Mas como eu sabia que eu tinha esse período do trabalho, eu tinha que aliar com os dias que eles davam aula. A cada 15 dias tinha um papo mental, então eu sabia que isso ia rolar durante o almoço. Então eu me programava para começar a trabalhar mais cedo, para depois adiantar as coisas e tirar um almoço um pouquinho mais longo para participar das conversas, participar das aulas, as reviews geralmente são cedo, ou quando eu liberava algum horário de algum instrutor à noite, eu fazia de noite, tanto que teve uma que o Caveira fez minha, que foi no sábado, que era o que estava acontecendo, então a minha maior atividade estava acontecendo aos finais de semana, com a minha maior intensidade, né, do poker estava acontecendo aos finais de semana, e os jogos era durante a madrugada, que era quando tava madrugada, eu digo noite, madrugada. Começava a jogar e aí ia parar só até a noite. Então o que eu faria de diferente? Tentar estipular mais limites de horários mesmo, tanto de jogo quanto de estudo e também de trabalho, já que eu me propus a fazer esse outro hobby. Peguei um pernilongo, velho, tem um monte de pernilongo voando aqui. Mas a organização, principalmente quando a gente tem bastante atividade, ela fica muito ela fica muito relevante, né? Ela toma uma parte muito grande para que as coisas aconteçam. Eu não tenho conhecimento pô, não sou nenhum personal organizer aí, ou um cara planejador de coisas pessoais. Posso inclusive ler, eu até pretendo também, para poder passar mais dicas para vocês, porque uma coisa que funcionou para mim foi essa coisa orgânica de, tá, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, né? Então, consegui jogar hoje, numa quarta-feira depois da aula, eu consegui começar a jogar 9h30 depois da aula de tênis. Vou jogar 9h30 da noite e que se vá até o outro dia, né? Ia dormir algumas vezes 3 horas da manhã? Ia. Acordava às 8h30 pra ir trabalhar? Acordava. Tava cansado? Tava. E aí você começa a abrir mão da saúde, né? É mais ou menos o que eu disse no vídeo anterior ali sobre as prioridades. Eu sabia que eu tava deixando de lado algumas coisas, minha composição corporal, as coisas da dieta, foi tudo pro ralo. Minhas idas pra academia não existia. E eu fui reorganizando. Hoje, por exemplo, eu consigo ir pra academia, ficar lá 35 minutos, 40 minutos, porque eu reorganizei meu treino. E coisa que eu não tinha feito antes. Consequentemente, eu sabia que meu treino ia durar mais tempo. Quando eu olhava, eu estava atrasado com as coisas. Eu preferiria, tipo, vou tirar 20 minutos aqui para dar uma descansada, para não atrapalhar o trabalho, porque minha prioridade é o trabalho, né? Tipo, eu preciso do trabalho, o poker é hobby, né? Qualquer outra coisa, tem um casamento para pagar. Eventualmente, quem sabe eu consigo pagar o casamento com poker, mas o trabalho vai precisar pagar as contas. Mas enfim. Isso aí são devaneios, né? Vai o tópico, vai que acontece. Mas vai que, joga pro universo e vai.
Enfim, coisa que eu faria diferente é isso. Eu tentaria estar um pouco mais presente na minha organização própria. E sobre o futuro? O que vai acontecer no futuro? Futuro, tanto time, futuro quanto eu. Futuro time. Eu jogo pelo time agora. Inclusive é até legal que teve uma galera que entrou ali. Teve o Matheus que entrou meio que junto comigo na semana. Tem 2 semanas atrás que eu tô jogando pelo time. Ele até viu, acompanhou pelo Instagram lá, e os caras comentaram também, pô, você completou o desafio, né? E aí eu falei assim, caramba, eu nem fiz vídeo disso. Tipo, os caras, só o pessoal aqui do time que sabe, que acompanhou os resultados e que eu postei no Instagram. Então, tipo, pô, isso me pegou de surpresa. Mas enfim, agora eu jogo pelo time, posso falar, nunca imaginava, se perguntasse pra mim 4 meses atrás, pô, você vai estar jogando pelo time? Eu nunca imaginava, mas jamais, 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 jamais. Começo do ano, então, se parasse pra olhar, tipo, você vai ter feito algum dinheiro com o poker? Putz, nem era plano, mas enfim. De futuro no poker é isso. Conteúdo aqui pro YouTube. Eu quero trazer muitas das coisas que eu tô aprendendo pra vocês, ou de que eu tô simplesmente pensando e meditando, né? Não meditando no sentido zen da coisa, mas refletindo sobre as leituras. Eu tô voltando a ler agora, tô voltando com a minha rotina, e o que é bom tem que ser compartilhado, né? Tem que ser espalhado. Então essa é a minha meta por aqui. Se envolver poker também vou trazer, porque foi o início de tudo e eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto da ideia de ter um hobby que ele é útil, que não traga só prazer, né? Só o relaxamento, né? Só essa atividade com um fim nela própria. Embora eu também defenda ter algum tipo de hobby desse. Mas enfim, o futuro é esse. Eu vou continuar jogando. Talvez um desafio de 10k, mas sem pressão de tempo, sem pressão de objetivo. Quando acontecer, eu vou compartilhar. Em resumo, os objetivos, as metas, as conquistas dentro do poker, eu nunca vou deixar de compartilhar aqui, porque eu sei que tem uma galera que veio por causa disso e vai gostar de ver sobre isso, e o que eu quero agregar é além do poker e além das outras coisas. Então acho que esse é o futuro e para os próximos vídeos, para os próximos meses. Está acabando um ano também, é outubro. Vou continuar jogando. Encontrei uma rotina e uma cadência legal. Não que o time exige, mas se eu quiser, e a forma clara é isso. Se eu quero alguma forma de desenvolvimento dentro do jogo, eu preciso de dados suficientes para analisar. E isso requer um mínimo de jogo. Então, se eu quero melhorar, eu preciso alcançar esse mínimo. Não por exigência do time, mas por exigência minha e que o jogo pede, né? Que o estudo pede. A estatística pede, não sou eu. Acho que é isso, acho que é isso. Obrigado por todos que vocês tiveram e torceram aí por mim, pelo esse desafio. Teve uma galera, até os instrutores tinham expectativa que eu ia continuar, eu ia completar antes. Eu tinha expectativa que já em algum momento eu nem ia completar mais, mas consegui. Então, valeu. Bora pro próximo. Espero que vocês todos aí consigam colocar alguma meta para acontecer e ter essa agradável surpresa, seja de autoconhecimento ou seja de alcançar as metas, né? Fechou. Então, vamos lá, que é só o começo da semana. Tem um mês para terminar, tem aula para fazer, tem trabalho para completar, tem review pra fazer. Putz, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu quero, de próximo, né? Já deixei pro próximo. Eu quero depois trazer alguns ensinamentos desse livro aqui que eu já comecei a ler, que é o Não Há Atalhos para Chegar ao Topo. É alguma coisa mais biográfica de um montanhista que ele, se não me engano, ele foi o primeiro, um dos primeiros, a completar as 14 maiores montanhas do mundo. Maiores, dado um número mágico de 8.000 metros de altura. Eu já tenho a primeira coisa dele, que eu já apliquei aqui nesse vídeo. E o primeiro insight foi que, por mais que ele alcançou um dos objetivos, que foi um cume de uma montanha lá, acho que foi a terceira montanha, foi o K2, eu acho.
ele fez isso quando ele não deveria fazer. Ele diz até que foi a pior decisão da vida dele até hoje foi ter subido aquela montanha naquele dia, que envolvia tempestade, tinha muito risco, que não valeria a pena, ele podia ter esperado, enfim. O paralelo que eu faço pro poker é que às vezes você pode ganhar uma mão que você não deveria estar jogando, mas você ganhou. E entenda isso, você não deveria estar jogando, mas você ganhou, então bora pro próximo. O mesmo vale para várias outras coisas. Então, vamos refletir sobre isso aí. Depois a gente continua sobre esse livro. Fechou? Um abraço, valeu!